Olá, queridos, a paz, que Deus te abençoe. Eu quero realizar uma oração poderosa para abençoar a sua nova semana. Tudo que você fizer nessa semana, onde você colocar as suas mãos, o Senhor vai te abençoar. Você crê? Seja bem-vindo a essa live, seja bem-vindo a essa cobertura espiritual de oração. É momento de falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nele há. Em nome do seu Filho Jesus, eu entro em oração em favor de todos os filhos e filhas do Senhor que estão unindo a sua fé neste momento comigo. Nós estamos iniciando, meu Deus, uma nova semana e nós queremos colocar o Senhor adiante de tudo, à nossa frente. Que o Senhor, meu Pai, possa direcionar os pensamentos, os passos, os projetos, os sonhos. Assim, meu Senhor, como o Senhor guiava a Abraão, assim como o Senhor guiava a Moisés, liderando o povo hebreu, assim como o Senhor direcionava os pensamentos de Davi, e Davi era vitorioso nas suas batalhas. Eu peço também que o Senhor conduza os pensamentos, os sonhos, os projetos desse empresário, desse microempresário, desse autônomo, desse trabalhador liberal. Que o Senhor guie, meu Pai, os pensamentos deste, meu Pai, que quer vencer em cada área, em cada aspecto. Senhor, em nome de Jesus, vai adiante, abrindo caminhos, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro. Senhor, cerca cada filho e filha do Senhor com manto de proteção, livra das setas do inimigo, da inveja, das crises emocionais, conjugais, financeiras. Livra, Senhor, teus filhos de todas as crises, e que o teu nome seja glorificado através de uma vida triunfante, abençoada, uma vida gloriosa. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, e graças a Deus. Receba forças, receba paz, receba alívio, receba alegria, receba provisão dos céus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Olá, queridos, a paz, eu sou o Bispo Denis Santilli, prazer receber as minhas ovelhas queridas aqui na nossa live. Eu quero liberar rapidamente uma palavra profética sobre a sua vida. Você tem alguns minutinhos para Deus? Então recebe essa palavra. Lucas capítulo 5 está escrito assim: e aconteceu que, apartando da multidão, e multidão que queria ouvir a palavra de Deus, Jesus estava junto ao lago de Genezaré. O versículo 2 vai dizer: e viu Jesus 2 barcos junto à praia do lago. E ele, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, disse: afaste um pouco. Versículo 3 vai dizer: e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fosse ajudar. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e graças a Deus. Receba algumas palavras proféticas que o Senhor queimou no meu coração para te entregar. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus
ele estava anunciando a palavra e a multidão apertava Jesus. Diz a Bíblia que Jesus então viu 2 barcos. No versículo 2, ao Senhor Jesus ver 2 barcos e já os pescadores lavando as redes, o versículo 3 vai dizer que Jesus entrou em um dos barcos. A primeira palavra que o Senhor manda te entregar. Jesus viu 2 barcos, mas entrou em um. Então logo Jesus teve que escolher um daqueles 2 barcos. O que eu entendo com isso? Eu entendo que Jesus está te vendo. Eu entendo que o Senhor Jesus te escolheu. Eu entendo que você não entrou nessa live por acaso. Eu entendo que não existe coincidências no mundo espiritual. Eu entendo que o Senhor Jesus escolheu o seu barco. O Senhor Jesus escolheu a sua vida. E o Senhor Jesus entrou no barco de Pedro. Eu creio de todo o meu coração que Jesus está entrando na tua história, está entrando na sua peleja, está entrando nas suas batalhas. Se você crer nisso, escreve aqui nos comentários a frase: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha família, entra na minha empresa, entra nos meus projetos, entra nos meus sonhos. Escreve aqui, libere palavra, a palavra tem poder. Escreve aqui nos comentários: Jesus entra na minha vida. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus fala então para Pedro dizendo o seguinte: afaste um pouco. E do barco, Jesus ensinava a multidão. E a Bíblia vai dizer o seguinte, olha que coisa interessante. Jesus, ele não pediu para entrar no barco de Pedro, mas pediu para que Pedro afastasse o barco da areia, um pouquinho para a água, para que do barco Jesus pudesse pregar a palavra. Você sabe o que eu entendo com isso? Recebe essa outra palavra profética para a tua vida. O Senhor Jesus, ele não pediu para você para te alcançar. Não. Está escrito, não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Mas Jesus, ele pede para te usar. Palavra profética do Senhor para a tua vida. O Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te encher de saúde. O Senhor vai te prosperar, porque Ele quer usar você para abençoar outras pessoas. Do barco Jesus pregava, do barco Jesus anunciava e as pessoas ouviam. Da sua vida, da sua história, Jesus vai alcançar outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e verão Deus em você. As pessoas vão olhar para as tuas conquistas e vão ver Deus na tua vida. Elas vão dizer como que ela conseguiu, como que ele venceu. E eles vão perceber que foi Deus entrando na tua vida. Você recebe? Eu tenho mais algumas palavras para te entregar, mas antes deixa eu falar com você que está pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Bispo Denis Santilli e quero lhe dizer que todos os dias, às 10 horas da noite, eu estarei liberando palavras proféticas para a tua vida. Você me recebe como seu profeta, você me recebe como boca de Deus para a sua vida. Posso ser um instrumento do Senhor para te abençoar? Então coloque no seu coração, tá bom? Todos os dias, às 10 horas da noite, você vai me aguardar, porque nós vamos ter um encontro com esse Deus. Eu e você vamos buscar a Deus, tá bom? Às 10 horas da noite. Se você ainda não me segue, clique em seguir para que o seu nome entre na minha lista de oração. Vamos continuando? E diz a Bíblia Sagrada, então, no versículo 4, que quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Veja bem, Pedro, ele era pescador. Era muito comum naquela época que filhos continuavam a mesma função de um pai. Eu acredito que Pedro tinha um pai pescador. Era muito comum os antigos ser assim, né? Até hoje, muitos filhos seguem a mesma profissão do pai. Pedro sabia pescar, Pedro sabia lançar as redes, mas Pedro, mesmo sendo um profissional, mesmo sendo tão experiente, estava frustrado. Pedro não tinha peixes para vender, naturalmente não teria recursos para levar para casa.
Então logo aquela frustração começa a multiplicar, uma somatória com preocupação. A Bíblia deixa bem claro que Jesus curou a sogra de Pedro, então logo o Pedro tinha família. O que levar para casa? Num tempo em que as mulheres não eram tão aceitas no mercado de trabalho. Então Pedro tinha aquela preocupação. Eu sei que, meu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, está falando com você, que carrega preocupações, um peso, um fardo. Agora escute com muita atenção. O Senhor Jesus vai dizer assim: Pedro, volta lá no mar. Jesus poderia direcioná-lo para outro lago, para outra praia, para outra região, mas ele disse: volta lá, vai lá. O que o Senhor Jesus queria dizer com aquilo? Aonde você foi envergonhado, eu vou te honrar. Aonde você foi humilhado, eu vou te honrar. Aonde você não conseguiu com as tuas próprias forças, com o meu poder você vai conseguir. Eu estou liberando uma palavra profética para os filhos e filhas do Senhor aqui agora. O Senhor está te dizendo que nos lugares onde você foi humilhado, onde você foi rejeitado, o Senhor vai te honrar. Tem vitória para você. Você recebe? Você toma posse? Então escreve aqui nos comentários: eu recebo essa palavra. Continuando, ainda vai dizer o seguinte, estou terminando, tá bom? Vai dizer assim, nós já vamos realizar uma oração. Vai dizer no versículo 5, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isso é forte demais. Isso me arrepia. Isso é tremendo. Porque Pedro era pescador, Jesus, carpinteiro. Pedro poderia rejeitar aquela palavra dizendo: eu entendo do assunto, o senhor não. Mas Pedro, ele recebe aquela palavra dizendo: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Deixe-me lhe dizer uma coisa: passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Deus vazia, mas vai se cumprir aquilo que ele disse. Eu digo para você que a promessa que Deus te deu não vai cair em esquecimento. Basta você lançar as suas redes sobre a palavra. E nós vamos fazer isso agora. É momento de oração. Deus abençoe Reginaldo, Leila. Deus abençoe Silva, a Silva Souza. Deixa eu ver aqui quem mais. A Rosane, Adelaide, a Clébia. Deus abençoe a Islane, Lourdes. Várias pessoas participando conosco aqui. A Fatinha Queiroz, Claudinha. Deus abençoe. Quem mais? A Mari, Nilza. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe a Eliane. Nós vamos orar por todos vocês, Vilma. É momento de oração, vamos falar com Deus. Pereira, Deus abençoe, querido. Que a mão do Senhor te alcance. Sandra, Deus é contigo, minha amada. Vamos orar, filhos? Filhos queridos, ovelhas amadas, vamos falar com Deus. O Senhor tem provisão para a tua rede. É momento de oração. Pense em todas as suas tentativas, tudo aquilo que você vem tentando. Porque o lançar a rede era tentativa. Você não vai ficar frustrado. É momento de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu estou orando pelas ovelhas do Senhor, pelos filhos e filhas do Senhor. Pessoas que, como Pedro, têm experiências, têm recursos, sabem fazer, mas por mais que lançaram as suas redes, se empenharam, não alcançaram resposta. Essa mãe não tem conseguido lidar com a situação do filho. Essa esposa não está sabendo
lidar com essa situação do marido, com os vícios, com os maltratos, com a dor, com a humilhação. Quantas pessoas estão como Pedro? Pedro disse: trabalhei a noite toda. São pessoas que se esforçam, se empenham, mas ele disse: nada apanhamos. São pessoas que percebem que não estão encontrando resultados. Mas o Senhor disse: vai, volta lá, lança a sua rede. Não desiste, vai lá outra vez, porque você vai pescar. E Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então, sobre esta palavra de Lucas 5, eu lanço a minha fé. Eu levanto a minha mão e profetizo. Os enfermos sejam curados agora. Os oprimidos sejam libertos. Os angustiados, os cansados sejam livres. Em nome de Jesus, receba a sua bênção. Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam: assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Escreve aqui, nos comentários a frase. Você sabe que palavras têm poder, né? Escreve aqui nos comentários: as minhas redes ficarão cheias da provisão de Deus. Escreve isso. As minhas redes ficarão cheias da provisão de Deus. Vai escrevendo aqui, tá bom? Enquanto você está escrevendo, deixe-me falar com quem, mais uma vez, com quem está pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Bispo Denis Santilli. Todos os dias, às 10 horas da noite, às 22 horas, nós estaremos aqui unindo a nossa fé. E eu quero muito, de todo o meu coração, receber você firme e forte. Posso esperar por você amanhã? Amanhã eu tenho uma palavra profética para te entregar, tá bom? Você já clicou em seguir? Não? Então clica agora, o seu nome vai estar na minha lista de oração. Queridos, foi uma bênção estar com vocês, muito bom. Amei receber vocês aqui, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até amanhã, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.